Bom dia, bom dia. Vamos escrever aqui, material escolar para crianças com dificuldades motoras. Pronto. Fixar. Aí, agora quem entrar já vai saber o assunto da live. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu vou ser bastante breve, porque domingo, todo mundo tá no corre. Pra mim também tá super difícil conseguir aparecer por aqui. Então agora o Jonas foi no mercado com a Alicinha e eu digo, não, é a chance de eu compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência com a Alicinha, que tem dispraxia global, dispraxia motora por impactos de disfunção de integração sensorial e precisa usar materiais mais adaptados, mais adequados para facilitar ela, né, para diminuir o custo de resposta das demandas motoras que são tantas na escola, né. Então eu vou começar por uma coisa que todo mundo me pergunta bastante, que é sobre caderno. Caderno, pessoal, para Alicinha, eu encontrei aqui na minha cidade, mas eu vi no site do Magalu, na internet. Se vocês pesquisarem a marca Tilibra, caderno de pauta azul, ó, vejam se vocês estão vendo aí, comentem. Este caderninho aqui, ele tem 40 páginas, essa é apenas, só tem finos, né, então a gente acaba tendo que comprar vários no decorrer do ano, mas ele é um caderno que ele tem essas linhas, vocês estão vendo essas linhas com cor. E isso aqui ajuda muito crianças que têm dificuldade de orientação espacial, né, de respeitar os limites, porque o caderno de linha comum ele é muito mesmo difícil para as nossas crianças, para elas fazerem esse rastreio, elas acompanharem a linha e também conseguir ir reduzindo o tamanho da letra. Então eu encontrei esse caderno aqui ano passado, para o primeiro ano, para a Alicinha, e deu super certo. Inclusive esse caderno aqui que está na minha mão em uso, eu trouxe para vocês verem. A Alicinha tinha um letrão, como ela conseguia, né, com essa dica visual da cor, e escrever dentro dos limites, como reduzir o tamanho da linha dela de forma significativa. Deixa eu ver se eu acho mais páginas aqui. É que tinha bastante coisa também, assim, de colar sobre o caderno, né? Mas, ó, a Alicinha conseguia, né, fugir pouco dos limites. Isso aqui foi bem no começo do ano, então a gente teve 6 cadernos desse ano passado que ela utilizou, entre aula e tema. E ela foi melhorando muito, assim, ajudou, então é um material que eu recomendo. O valor dele, naquela época, eu pagava R$8, este ano eu paguei R$12 esse caderno. É caro, né, porque são poucas páginas, mas eu achei, assim, que é um caderno bonito, que é um caderno já pronto para usar. E aí tem a questão que a gente pode encadernar e fazer também uma pauta larga para as crianças, né? Mas de material pronto, então eu encontrei este é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Vocês vão me dizendo aí, gente, que eu vou falando meio rapidinho para dar tempo de compartilhar tudo. Tem o de pauta verde também, da mesma marca. Sim, Cristines, Rei Cristines, sim. Tem da pauta verde, a Alicinha também tem da pauta verde. Vou ver se eu tenho um aqui pra mostrar. Deixa eu ver aqui os novos deste ano. Ah, este azul também. Tem na coloração azulzinho e verde. Os dois super funcionou pra Alicinha, tá? É da Tilibra, pauta azul ou pauta verde. É o nome desse. Depois, mais tarde, se eu tiver tempo, de repente eu vou tentar botar alguns links ali nos stories pra vocês acompanhar. Então, caderno esse. Queria falar também um pouquinho sobre os lápis de escrever. No caso da Alicinha, quando ela começou a praticar usar lápis, né? Eu comprava para ela um lápis que se chama 6B, que é um lápis de desenho, que ele tem uma cor mais forte. Só que esse lápis de desenho mais forte, ele é um lápis fino comum. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tinha separado o adaptador para mostrar para vocês. Ai, tem tanto material aqui agora que eu não tô vendo onde tá. Daqui a pouco aparece. Mas eu colocava um adaptador de silicone dentro daquele lápis, porque a Alicinha não tinha força para escrever. Então aquele lápis aparecia bem. Depois que ela foi melhorando, aí eu comecei a usar o lápis assim, lápis jumbo triangular.
Esse aqui é da Faber-Castell, inclusive vem junto com os lápis de cor jumbo deles. E agora a Alicinha já consegue usar este lápis sem o adaptador. Mas dá pra fazer adaptador de várias formas. Eu vi uma TO dando dica bem legal de colocar, espetar uma bolinha de isopor pra criança fazer a pega assim, ó. E favorecer mais, né, melhor. Tem gente que usa grampinho de roupa, prendedor mesmo de roupa e coloca aqui pra criança entender aqui o fechar da mão. Então, a Alicinha consegue usar este atualmente, né? E daí o 6B eu retirei, por quê? Porque tava ficando difícil pra ela, daí eu apagar quando ela precisava corrigir, porque também ele pinta bem, então apagar ficava difícil. Falando em apagar, a borracha da Alicinha eu usava um tijolão assim, desse tamanho, por questões proprioceptivas, pela pega facilitada. Agora este ano a Alicinha já diminuiu o tamanho da borracha, a borracha com esse estojinho aqui, porque ela se sente mais confortável em pegar no plástico e não na borracha em si, que esfarela. E com cor eu escolhi para ela. Para a Alicinha, coisas que são transparente ou branquinho, assim, dificulta mais, né, pelo perfil sensorial dela, para ela entender aonde é que ela tem que passar a borracha. Então a borracha com cor para a Alicinha atualmente está sendo bom. Então eu tô dando várias dicas assim que daqui a pouco pode ser alguma coisa, né, que vocês se identificam com as crianças de vocês. Oi, Dai! O nome do caderno é Pauta Azul de Libra. Tô vendo aqui, acho que talvez eu tô atrasado. Tô um pouco atrasada nos comentários aqui. Vão comentando aí se vocês estão conseguindo acompanhar tudo que eu tô mostrando dos materiais. Apontador, pessoal. A Alicinha, ela tem uma dispraxia que compõe problemas de integração bilateral, ou seja, utilizar os dois hemisférios do corpo, né? Usar as duas mãos de forma simultânea, mãos e pés. Então, para ela, o ato de apontar, mesmo que o apontador seja adaptado, é muito difícil, porque ela precisa segurar um lápis, fazer uma preensão, né, adequada, um emprego de força adequado e ainda girar ou o apontador ou o lápis. E aí eu já tinha tentado muitos modelos para a Alicinha. Vou mostrar para vocês alguns. Este aqui era o que ela tinha por último ano passado, ó, que é bem grande. Então também não tem muitos modelos de apontador jumbo, né? A gente tem que procurar também especificamente isso, que são dos lápis grosso. Mas esse aqui, pra Alicinha, dava problema. Olha, podem ver que tá até com durex, porque se solta ou alguma coisa, tudo dificultava pra ela. Agora eu comprei pra ela este aqui, larguinho assim. Isso aqui é a etiqueta que eu já nomeei aqui, o material dela. E eu achei esse aqui melhor que este. E eu vou explicar o porquê. Por este aqui ter os lados iguais, isso aqui dificultava muito a Alicinha a perceber que ela tinha que fazer o movimento e girar o apontador, por exemplo. Porque para a Alice é mais fácil girar o apontador, que é maior do que o lápis. Porque a Alicinha tem problemas aqui na dissociação do punho. São coisas todas que a gente vai trabalhando na integração sensorial e que impactam muito, né, no desempenho motor e para manipulação dos materiais escolar. Então este aqui, como ele tem um lado fino e ele tem assim achatado, ficou mais claro para ela fazer esse movimento. Então ontem ainda eu fiz ela apontar os lápis aqui de casa para fazer essa prática, fui testando de várias formas. Vou ter que depois conversar com o auxiliar dela a forma que a Alice usa, porque na dispraxia tem muito isso, a gente ensina de uma forma e a criança não consegue. Se pegar o apontador e o lápis na mão inversa, já vai ficar mais complicado, porque ela vai ter que automatizar mesmo esse treino com repetição. Esse apontador aqui é MAPE, a marca, caro, né, infelizmente. A gente precisava de políticas públicas, leis que dessem desconto para as crianças com laudo, porque elas que precisam mais de materiais adaptados. Claro, tem um custo para as empresas desenvolver eles. Sim, tem, né? Mas a gente paga tudo mais caro. Mas comprei esse aqui, paguei R$15. E aí a criança consegue, né, segurar. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, para apontar. Então consegue fazer isso aqui assim, fazer uma pega bem com toda a mão. Então, eu achei bem interessante, estou compartilhando com vocês. Vamos lá. As aulas voltam a funcionar nas escolas. Deixa eu ver o que estão comentando. Tesoura. Vou mostrar tesoura agora. Tesoura, a gente teve aqui
Primeiro uma tesoura que era a mola, aquela por fora, onde a Alice só segurava por fora para trabalhar a força da mão, mas ela não ensina o movimento mesmo da tesoura, então eu recomendo só para trabalhar o fortalecimento do punho. Depois, gente, a melhor tesoura que até agora eu já vi são as tesouras realmente com mola, e são raras também. Essa aqui, gente, é uma marca bem baratinha, se chama Cass, e eu achei num site Crie Brinque, e custava R$ 7,50, bem baratinho. E a Alicinha já tem há 2 anos essa, eu já tentei outras, mas sempre essa aqui é a melhor. Pela questão do fio, que essas tesouras às vezes vêm adaptadas, mas elas vêm com pouco fio, que também dificulta. Mas, enfim, aqui na minha cidade a única que eu achei em papelaria é da marca Maped, é esta aqui. Ó, tem a molinha ali. Aqui cabe mais dedinhos para a criança poder segurar. Mas essa tesoura aqui, ela faz menos empurrar assim de volta. Então a criança tem um pouco mais de dificuldade. Esta molinha aqui, ela leva mais de volta a tesoura. Então essa aqui ficou melhor ainda para a Alicinha. Então eu uso outras tesouras em casa, mas para a escola que eu mando é esta aqui. Eu vou tentar também. Essa até tem, acho que o link no destaque materiais dessa tesoura. Ah, tá aqui a tesoura que eu falei, a primeira para trabalhar força com a criança, que é da Faber-Castell, é esta. Inclusive, isso aqui é uma adaptação que a gente pode fazer em casa, que a gente pode pegar uma tesoura qualquer, comum, se você não achar na sua cidade, tirar o cabo e colocar um caninho de mangueira, por exemplo, de silicone, para fazer isso aqui. Até aquelas molas de alicate de cutícula, de manicure. Então essa tesoura a criança pega só assim. Mas essa aqui que vem com isso aqui, o fio dela é péssimo, né? Então eu até recomendaria que fizessem com outra tesoura melhor. Mas essa criança daí precisa fazer só assim, é um treino bom para força. E essa criança para colocar os dedinhos, então. Tesoura de mola. Estão me acompanhando aí, gente? Nossa, tem bastante gente ao vivo, hein, para domingo. Depois colocar o link da tesoura. Pode deixar, eu vou tentar botar o link de todos os materiais. E não esqueçam que também eu tenho um destaque materiais escolar lá, que vocês podem assistir mais dicas lá, tá? E essa live eu vou salvar e vou incluir lá. Pode me mandar o site que você comprou a tesoura, não consegui pegar quando você falou. Sim, vou comentar aqui já também, o site é Crie e Brinque. E a tesoura, essa marca aqui é Cass. Ai, Cass. Era uma tesoura bem baratinha, foi uma das melhores aqui. Cola, gente, cola. Tive que comprar a mais cara que tinha aqui também na minha cidade. A gente tem tesoura, a gente tem cola de R$3 grande, né? Por exemplo, essa aqui. Só que essas colas não colam bem, e daí é isso. Quando a criança ela tem dispraxia, que é o caso da Alicinha, ou dificuldades motoras, ou baixa tolerância à frustração, a gente tem que pensar em todos esses pontos. Por quê? Porque ela tem que dar conta de várias demandas na escola, né? São muitos estímulos, né? Muito som, muitas demandas, muitas coisas. Então a gente tem que reduzir o custo de resposta da criança. Não é que a gente não vai treinar no ambiente controlado e estruturado, com repetições, né, de forma individualizada, que ela possa ir usando materiais outros depois. Mas na escola, para mim, o mais importante é a Alicinha poder ter o maior nível de autonomia, que ela precise menos de suporte da mediadora, que ela possa se sentir capaz, bem, e com menos demandas para realizar as tarefas, porque são sequenciamentos de coisa, né? É recorta, é cola, é pinta, então tudo isso aí vai sobrecarregando a criança. Então eu acabo assim sempre, né, me endividando nos materiais escolar para tentar auxiliar a Alicinha dessa forma. Então cola, por exemplo, já comprei cola da Tenaz, o tubo grande para facilitar a criança, para ela sentir na mão, ajudar na apreensão, né? Uma cola que vai colar bem. Cola bastão é a mesma coisa, não pode ser qualquer uma. Eu já usei umas enormes, hoje em dia eu uso essas aqui de 20 gramas. Também tem que ser uma cola boa para criança. A gente deve ensinar, né, todos os movimentos desses materiais para utilizar. Abre com comandos claros. Vamos girar pouco, tá bom? Passa a cola aqui.
Uma coisa que as pessoas também erram bastante é na hora da criança colar, é ela não saber aonde passar. Para elas é difícil porque não tem cor a cola. Então, às vezes, a gente pode também sinalizar com um lápis, o professor mediador, alguém marcar onde é o local que a criança deve acompanhar e passar a cola. Isso é um suporte, né? Uma adaptação, na verdade, para a criança poder ter um desempenho melhor. Canetinha, gente, canetinha. Aqui a gente já teve várias canetinhas, várias. Este ano, isso é a primeira vez que eu comprei um pouquinho mais barato, graças a Deus. Ano passado eu tinha comprado umas da Faber-Castell triangular, jumbo, muito boas, duraram 2 anos, mas era cara, era de 24 cores, eram uns R$70. Me espere um minutinho que eu tô vendo a caneta ali em cima da mesa e vou pegar só um pouquinho. Voltei. Aqui, ó, essa caneta aqui. Esse formato aqui triangular é sensacional para criança realizar melhor a pega. Essa aqui se chama Faber-Castell Jumbo mesmo, ó. Até agora a gente tem as canetas. Foram 2 anos que a Alice usou, umas 12 cores, ela acabou porque a Alicinha desenha muito e 12 ainda tem, para vocês verem a qualidade da tinta, olha como ela ainda tá. Mas este ano, como não foi exigido 24 cores, o que eu pensei? Que muita cor tem outro problema, que é a questão do estojo. Para a criança estar manipulando e procurando, rastreando a cor que ela precisa, tudo isso aí também dificulta. Então eu optei por comprar mesmo 12 cores. E aí eu encontrei uma bem mais baratinha, que é da Acrylex, que tinha a ponta fina, mas era grossa. Essa aqui, ó. Paguei R$13. Vou mostrar a caneta agora pra vocês. Isso aqui não é propaganda de marcas, tá, gente? É só mesmo dicas, tá? Ó, essa aqui é a caneta agora redondinha. Ela tem, então, a ponta, olha a ponta fina e ela é grande. Então, eu peguei essa aqui agora este ano pra Alice. E aí, vou mostrar pra vocês a parte do estojo também, né? Que procurar um monte de canetinha. A Alicinha até consegue tudo, mas eu acho que este ano os conteúdos vão ser mais rápidos, mais coisas, segundo ano. Então, é melhor, né? Que ela não tenha tantas distrações assim. Bom dia, amiga. Oi, Leonard, que saudade. A Acrylex é boa? Ai, que bom. E ela é bem mais barata, né, gente, que essa outra que eu tive. Que bom, então. Eu paguei R$12 o kit de 12. Estojo, gente, vamos aproveitar e falar, já que nós estamos falando das canetinhas. O que acontece quando a nossa criança usa, né, lápis jumbo, caneta grossa? A gente não encontra grande diversidade de estojo, não tem, só se você mandar fazer. Por exemplo, aqueles estojos que tem aqueles elastiquinhos de guardar os itens assim, e aí você consegue enxergar e organizar todas as cores, eles não fazem para crianças com deficiência ou com dificuldades motoras, é só para lápis fino. Então tu tem que mandar fazer, costurar aqueles elásticos, e ainda assim você vai ter aquela demanda, né, de cada lapisinho colocar. Isso tudo são respostas motoras, a gente tem que pensar isso. Vai dando ali cada vez mais demanda para a criança dentro de um ambiente que é a escola, que já é sobrecarregado. Então eu, Nath, fiz aqui para Alice da seguinte forma. Eu comprei para ela, eu fui na parte das necessaire de maquiagem. E aí eu comprei para Alicinha, os estojos dela são tudo assim, ó, transparente. Esse aqui tem umas estrelinhas só, mas é assim transparente, grandão, que ela consegue botar bem toda a mão, procurar, consegue rastrear bem aqui os materiais, né? Porque ela vai ter esse apoio visual, porque é transparente, e o espaço suficiente para pegar as canetas. E aí aqui para a Alicinha ela tem mais estojos. Então eu espero, né, sempre, e isso acontecia. Este ano a mediadora nova provavelmente vai fazer o mesmo, que ela auxilie e diga, agora pega o estojo das canetinhas, ou tira alguma coisa da mesa para não ficar muito cheio, mas eu deixo um estojo só com as canetinhas, um estojo só com os lápis de cor. Esse aqui até eu vou trocar agora por um menor, porque não tem 24 cores, então o lápis de cor é mais fino que a canetinha. Mas aí não precisa ser tão grandão como era o de 24 cores. Mas por enquanto eu não achei outro, tá aqui. Só os lápis de cor aqui, que a Alicinha consegue facilmente mexer, olhar e pegar, né? O que ela precisa. E o terceiro estojo ainda
com a cola, tesoura, apontador e borracha. É assim que eu organizo os materiais da Alice. Ó, transparentinho nas necessárias de maquiagem, tá? Pra Alicinha que tem somatodispraxia, com componente VIBS, que é Sistema Vestibular e Integração Bilateral, né, pro perfil sensorial dela. A Alicinha tem o melhor sistema dela, é a visão. Então, se a gente tira o apoio da visão, para ela fica as coisas muito mais custosas. Então, tudo que ela consegue usar mais a visão, ela vai ter um desempenho melhor. Então, isso dos estojos, assim, ficou maravilhoso aqui pra mim. E outra coisa também importante, vamos falar do zíper. Na hora de abrir o zíper dos estojos, gente, ó. Alicinha aqui, ó, chaveirinho de urso, anelzinho grande, né? Pra criança não ter que achar aquele pedacinho pequeno e puxar. Olha como é mais fácil fazer isso aqui. Então, isso é importante. Todos os estojos, a mochila da Alice sempre tem assim, ó, um chaveirinho, alguma coisa que ela vai pegar só por aqui e vai puxar. Entendeu? Isso aqui é uma coisa bem, bem importante também que ajuda. Diminui custo, né, motor da criança e deixa ela mais autônoma. Então essa dica eu também dou, eu acho bem legal. O sistema da minha filha melhora o visual também. Ah, então tá. Gente, eu tô falando super rapidão, assim, porque daqui a pouco a Alicinha e o Jonas podem voltar do mercado, né, e não dá tempo de eu compartilhar tudo que eu queria, mas vocês vão me dizendo aí se estão conseguindo captar tudo. Ó, gente, eu fui antes lá pegar os materiais e encontrei aqui o lápis que eu citei antes, que é o 6B, que é o lápis de desenho, ó, da Faber-Castell, que era fininho. E aí aqui tá com o adaptador, que eu falei pra vocês, que é pra criança que tem, então, pouca força, né, na mão, que faz a prensão mesmo ainda fraca e emprega força fraca. Então, olha como esse aqui ele risca assim, ó, só encosta, risca. Muito diferente de um lápis qualquer, que se você fizer assim, ó, e aí tem a questão da criança não enxergar onde tá o espaço e dificultar. Então, no caso desse lápis aqui, que você só vai encontrar fino, tem que ter o adaptador. Daí esse adaptador aqui é o triângulo, aquele de silicone, maciozinho. Pode ser colocado em tudo, que é lápis de cor também fino. Só que, claro, como custa caro comprar vários desses, é uns R$3, eu acho, cada um. E tem a demanda motora de tirar de um material e trocar para outro. Eu tinha só nos lápis e os lápis de cor já grosso, né? E aí também a criança vai precisar de suporte do mediador e tal para tirar do lugar quando for apontar, colocar no lugar adequado. Mas enfim, é uma coisa que ajuda e aqui ajudou bastante. Borracha assim na ponta também para Alicinha, uma época também foi bem interessante, ajudou. Uma opção para não gastar, para colocar em qualquer material, nas épocas também de vacas extremamente magras aqui em casa, que eu fazia para deixar grossinhos os lápis para Alicinha. Eu trouxe aqui para vocês, ó, EVA e passei cola quente Durex, ó. E aí eu fiz um rolinho para deixar mais grosso o lápis, e esse aqui tu põe e tira facinho. E inclusive usava também pincel para pintar, que tudo, né, a gente precisa mais grosso. Então aqui tá uma dica aí que vocês podem fazer em casa sem gastar nada, que os professores também podem fazer na escola. Mais um adaptador desses de silicone. Deixa eu seguir aqui na sequência de materiais. Lápis de cor eu falei pra vocês que era jumbo triangular. Vocês têm que pensar também nas marcas que soltem mais cor. Giz de cera, pessoal, me pediram giz de cera na lista de materiais escolar da Alicinha. Como eram os giz da Alicinha no começo que eu comprava pra ela? Esse aqui, ó, meu primeiro giz, é o giz de bebê aquele, que é pra apreensão palmar, né? Quando a criança ainda não tem a pega, trípode, a pinça que a gente chama. Então, ó, é um giz bem grossão que a criança pode pegar com a mão toda e pintar. Então, esses giz aqui são bem bons. E eu recomendo aí para as crianças terem em casa e usar e tudo, né? Escolher de uma cor que solte tinta também, de preferência. Então, a Alicinha usou bastante este. Este ano, eu comprei outro giz para a Alicinha. Que a Alicinha tá usando o lápis de tudo que é tamanho, aliás. Deixa eu contar para vocês que a Alicinha tem um interesse muito grande em desenhar as aves delas, os pássaros. Então, a Alicinha, toda hora a gente passa no centro, em algum lugar, e ela quer canetinha, assim, canetinha... Pra ela vai, ela desenha, desenha, desenha. E graças a Deus, hoje em dia eu consigo usar até canetinha assim de R$5, que nem essa aqui, ó. Isso aqui é um kit de 12 cores de 5 pila. Dessa finurinha, daquelas bem baratinha.
eu carrego na bolsa quando a gente tá em restaurante, passeio, porque a Alicinha tá sempre desenhando. E sim, ela consegue usar, mas, como eu falei, no contexto escolar, com todas as demandas que tem, e para que ela tenha um desempenho melhor, que ela faça as coisas com mais capricho, né, as exigências que vão ter, então lá vai a canetinha grossa, mas ela usa de todas. Então, por esse motivo, eu comprei para ela esse ano os giz de cera, que a gente chama de giz pastel ou giz oleoso. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é da marca Tris, que foi o mais baratinho e que eu sei que solta cor bem, que eu encontrei. Paguei R$18 com 12 cores. Como tem a questão da textura, eu gostei que vem esse papel enroladinho nele para a criança não ficar incômoda, né? Que tem hiperresposta tátil, que é o caso da Alicinha. Deixa eu tirar um aqui para vocês verem. Vem nesse estojinho transparente uma caixinha comum assim, gente, ó. Aí eu até fiz o teste com a Alicinha para guardar dentro da caixinha, muito difícil para a Alicinha. Então, o que que eu fiz? Eu tirei da caixinha, usei de novo da questão de deixar transparente o suporte, então eu peguei esse saquinho aqui, transparente, coloquei dentro. E ainda até que esse saquinho tem esse botão, isso aqui eu até vou mudar ainda, gente. Eu vou tirar o botão e vou botar um velcro pra Alicinha facilmente abrir e fechar, tá? Então esses são os detalhes que a gente tem que pensar quando a gente pensa num comportamento em cadeia, né? Quantas ações motoras a criança tem que fazer para realizar aquela uma coisa? Se a gente vai deixando tudo dificultoso, chega na hora lá da tarefinha, né, no caderno, na mesa, a criança já não aguenta mais. Então isso é bem, bem importante a gente cuidar e dar essa atenção, né? Porque, de certa forma, se vocês pensarem, né, os impactos motores que as crianças autistas têm, principalmente as autistas, né, ela é uma deficiência invisível aos nossos olhos. As pessoas pensam muito ainda na deficiência motora quando vê uma criança cadeirante, quando vê uma criança que usa o apoio de uma bengala, um andador, alguma coisa assim, né, ou que ela não tem algum membro e não percebe, né, o como é complexo, como é difícil para nossa criança autista o desempenho todo motor, fazer todas as coisas que ela precisa fazer, porque ela tem transtorno do processamento sensorial geralmente. Ela percebe, recebe as informações de forma diferente e a resposta adaptativa dela vai ser também diferente, vai ser tudo mais difícil. É difícil para ela perceber, né, a força que ela tem que empregar, né, o como que ela tem que pegar, o espaço que ela tem que usar, tantas coisas, né, que daria uma live inteira para falar sobre isso. Então é muito sério isso da gente adaptar e cuidar os materiais, assim, facilitar. Ó, vou passar o giz aqui na folha para vocês verem esse pastel, como ele pinta bem aqui, ó. Ó, tá vendo que eu não fiz força nenhuma? Ó, se eu apertar, então, meu Deus, ele sai bastante cor, então é bem legal. Eu também, pena que não tá aqui, mas eu já tive também aquelas canetinhas em gel, assim, que também é bem legal. Só que aquela criança também tem que ter uma noção de limite, porque qualquer coisa ele desliza tanto que você pode borrar muito, assim, os desenhos. Então eu tô com toda essa expectativa, né? Eu espero ter a oportunidade também de conversar com a nova prof da Alice. Até vou aproveitar, não é o assunto da live, mas é assunto da live. A Alicinha tinha uma mediadora há 3 anos a mesma, entrou no período da pandemia. Então teve o online, o vínculo, depois o ano todo. Mas infelizmente a escola vai mudar, ou felizmente, né? Porque ela também se formou prof, não sei se ela não vai pegar a regência de uma sala. E aí a Alicinha vai ter que começar com outra auxiliar, né? E essa auxiliar vai ter que ter domínio, conhecer as especificidades da Alice para dar os suportes necessários que a Alice precisa para participar das atividades, para saber na medida certos desafios, né? Que a Alicinha, o que ela pode fazer, não dá também menos do que a Alicinha possa fazer e não dá demais. Então é muito importante que a gente possa, né, ter essas informações todas na escola, que a gente possa ter um diálogo bem aberto ali com a professora auxiliar, sempre tá conversando, mostrando, explicando. A outra prof da Alice, ela nos segue aqui no Instagram, então ela conhecia assim a Alicinha, eu sempre digo, ela conhecia a Alicinha depois de mim, ela sabe mais que os próprios familiares nossos, assim, por exemplo, pelo convívio todo que ela tinha. Então a Alicinha ia muito bem na escola e o sucesso das nossas crianças também na escola vai depender muito, né, do suporte que eles vão ter, da auxiliar que eles vão ter,
do empenho da escola, da professora regente, da equipe pedagógica, do atendimento educacional especializado, de tudo isso. Oi, 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 gente! Bom dia! Giz, deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar. Ah, gente, eu quero falar uma coisa importante que assim, uma caixinha sensorial, uns materiais que a gente precisa ter para a criança em momentos de ociosidade, quando ela terminou as tarefas primeiro que os outros, quando ela tá sobrecarregada e ela veio de transição de ambientes, né, com muito barulho. Então eu também sempre mandava na mochila, e este ano eu pretendo mandar uma caixinha para Alice, porque cada ano vai aumentando o número de alunos na sala, vai aumentando as demandas sociais, as demandas cognitivas, tudo, e a Alicinha precisa muito disso. Então eu tô separando algumas coisas aqui que eu quero que vá pra escola. Ó, esse aqui é aquele caninho Pop Tube de abrir e fechar. Claro, vocês vão me dizer que é um barulho na escola incômodo, sim. Depende do contexto, sim, né? Mas pode ser utilizado, né? Quando ela sair um pouco, ou no momento de um intervalo, alguma coisa assim. Então esse é um. Isso aqui eu sempre mandava na mochila, então quando a Alicinha termina o Poppet, também é legal, porque a Alicinha gosta muito dessa coisa de sons e propriocepção. Som para bloquear outros sons indesejados e propriocepção para aumentar o nível de alerta dela e para se regular de forma geral. Geleca, né? Não muito gosmenta, mas geleca. Massinha de modelar, que a Alicinha também adora, né? Fazer os passarinhos dela, apertar a massinha para se organizar. E eu ainda tô vendo na internet um disquinho flexível, gente, que é aqueles que o pessoal também usa muito no Pilates para trabalhar equilíbrio, pisar em cima, não encher muito para não dar muita demanda de controle postural de tronco para Alice, mas para dar uma oferta proprioceptiva, porque a Alicinha é muito de ficar na cadeira assim se quicando. Por exemplo, aqui em casa a Alicinha faz muitos desenhos, muitas atividades, muitas terapias e muitas coisas sentada em cima de uma bola suíça de 55 centímetros. Então, claro, na escola a bola não pode ir, mas um disquinho pode ir na mochila e pode ir em cima da cadeira para ela sentar, né? Então, isso também é importante de conversar com a escola. Se tiver o acompanhamento da TO, né, que vai indicar os materiais específicos, orientar e mandar uma carta da dieta sensorial da criança, das acomodações que podem ser feitas na escola, é melhor ainda para nos trazer respaldo. Mas se a gente não tem, a gente que está sempre se informando e buscando e conhece a nossa criança melhor que ninguém, a gente tem que abrir esse diálogo, né, e conversar com a escola para que eles vão entendendo isso. Isso é uma barreira que a gente enfrenta, porque tem muitas escolas que dizem, mas o que os outros alunos vão achar que a criança tem brinquedo? Só que acontece que as nossas crianças precisam disso, né? E as outras crianças, elas são muito inteligentes também, e são muito empáticas, e a gente tem que ir naturalizando um pouco essas coisas e ir permitindo, né? Não criar mais barreiras para os nossos filhos. Então isso é importante. Outra coisa que não pode faltar na mochila da Alicinha, abafador de ouvido. Esse aqui, gente, é um abafador mesmo, aqueles que a gente compra nessas empresas de EPI para indústria, para empresa, quando a gente vai trabalhar com máquinas de perfuração, coisas que tem sons, né, de decibéis elevados que vão prejudicar a audição. Então ele inibe vários. Esse aqui é da 3M. É o abafador mesmo, esse aqui que as pessoas usam também para trabalhos, né? Ele não é lá muito confortável, a Alicinha que tem a hiperresposta tátil, ela às vezes se incomoda um pouco com o duro, mas quando a demanda for auditiva maior, para ela é importante. Então, em horas de ginásio, né, quando tem, por exemplo, ano passado a Alicinha usou naquelas horas cívicas, quando tem hino, essas coisas assim, então isso ajuda bastante e tem que ter na mochila da criança. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que mostrar aqui pra vocês. A régua, vou mostrar. Este ano é o primeiro ano que pediram régua pra Alicinha. Então lá vai de novo eu dizer a questão da régua transparente. Sem chance pra Alicinha, né? Porque pense, né? Uma criança com, como eu falei, com todos os impactos sensoriais que ela tem, né? Com todas as disfunções ali. Aí ela vai seguir uma linha de uma coisa transparente. Olha a diferença da cor dessa régua aqui. Como dá, né, a dica visual, a orientação para ela perceber. Então a Alicinha escolheu o roxo, que é a cor preferida dela. E é essa aqui que nós vamos começar a utilizar. Régua com cor. Deixa eu ver o que mais.
Tá todo mundo aí só assistindo, não tô vendo comentários. Me contem aí se vocês estão gostando das dicas. Tá ajudando vocês? Vocês já estão com tudo preparado? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho pra mostrar? Eu tô achando que, até que tô achando que eu concluí as coisas. Falei dos zíperes, né, de mochila e tudo, lancheira, essas coisas que a gente tem que pensar. Aqui, ó, borracha, sempre com cor grande pra criança pegar. Tô achando que eu trouxe todos os materiais que eu pensava agora até de dar de dica pra vocês. Aí tem várias outras coisas, né, gente, do contexto escolar. A gente tem que pensar até na garrafa que a nossa criança toma água. Qual é a garrafa que vai trazer autonomia pra ela na abertura da garrafa, no pegar água, tomar sozinha. Aqui eu vou pegar a garrafa pra mostrar, já que eu tô dando todas as dicas e a Alicinha e o Jonas não chegaram ainda. Ó, já tive um monte de garrafinha bonita, mas a pra Alicinha melhor é essa aqui atualmente, tá? Já vou tomar um golinho aqui que eu tô falando pelos cotovelos. Então, isso, né, com cor também, a garrafa. Garrafa também, tomar água, né, a garrafa sempre bem cheia, gente, é uma dica que eu dou legal pra vocês, por causa da questão do peso, que pra nossa criança traz uma oferta proprioceptiva maior. Então, isso também ajuda, sabe? São várias coisinhas, assim, de estratégias que dentro da escola, na sala de aula, no contexto escolar, né, que pode ser feito para ajudar a criança. Colocar a nossa criança para auxiliar, entregar os livros, os cadernos, que ela vai fazer força, vai poder se movimentar um pouquinho na sala, caminhar, ajudar a levar os lanches para a geladeira. Essas também são várias estratégias que tem que compor ali na escola, daí não seria material escolar, mas seria na adequação ali, na adaptação curricular, para a nossa criança ficar organizada, funcional. Pensei na garrafinha dessa vez e deu certo. Igual a da Mari, foi a melhor para ela. Qual o ciclo que a Alicinha está este ano? Segundo ano a Alicinha vai. Minha gatinha vai pro segundo ano. Ela já está alfabetizada, né? A Alicinha apresentou hiperfoco em letras quando ela era pequenininha, bebê. Eu, na época, não era ainda uma estudiosa, né, do autismo, não sabia muito o que fazer, não entendia marcos do desenvolvimento infantil, eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, como ela gostava, eu fui ensinando. E eu fui muito criticada na época. Ai, que uma criança de 2, 3 anos olhando letras, mas ela gostava. Fui com as letras fazendo sopa de letrinha, fazendo contextos lúdicos também, de brincar com as letras, colorir com letra, pintar a letra, desenhar a letra, escrever letra na areia, na pracinha. Então a gente foi ampliando esse repertório dela e ela foi naturalmente se alfabetizando. Quando chegou ali os 4 anos, ela já lia bastante e com 5 ela começou a escrever mesmo, né? E escrever de forma motora, né? Porque antes ela só usava as letras móveis por causa da questão da dispraxia dela. Então, hoje em dia, a Alicinha produz textos, pequenos textos, já emprega pontuação, ela sabe que as palavras têm um espaço entre elas, ela consegue também interpretar bastante texto simples, né? Com repetição de leitura, às vezes com dica de imagem. Foi assim que a comunicação verbal dela também melhorou. E ela tá muito bem nessa parte da alfabetização. A matemática, que ela tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Agora no campo de tirar, de subtrair, assim, eu tive que trabalhar um pouco mais com ela. Mas a adição, ela é ótima, ela soma, assim, de cabeça, números elevadíssimos, conhece unidade, dezena, centena. Sabe decompor números, conhece números naturais, ela sabe o que antecede, o que vem depois. A Alicinha tá bem, assim. As coisas mais difíceis mesmo para a Alicinha é a questão motora. Olha, o que ela mais tem dificuldade na escola é educação física. Não por fazer um circuito, mas as regras de jogo, brincadeiras com regras de jogo, né? Que ela tenha que dar conta da demanda social e do desempenho motor, e junto com muito estímulo, muito barulho. Então, a educação física para ela é um pouquinho mais complicado. Eu vi também ali nos objetivos dela que a escola entende que ela apresentou mais dificuldade ali na parte de geografia e história. No entanto, a gente revisou o que eles colocaram que ela não tinha adquirido, e nas nossas testagens a Alicinha já sabia. Mas, assim, ela tá, né, de forma pouco adaptada, acompanhando o currículo. A maior adaptação dela mesma é que ela precisa de um mediador, 1 por 1, só para ela, e que, Alice, agora aqui, vamos voltar para a tarefa,
faz assim, dê um primeiro modelo, dê comandos, pega isso, faz aquilo, né? Mas ela fez todos os caderninhos dela da escola, todas as mesmas atividades que os pares fizeram, assim. E vamos ver, né? Segundo ano a coisa vai dificultando cada vez mais, né? Não é fácil. Mas é para isso que as adaptações têm que acontecer também, né? Se necessárias. Então é aquilo, a gente não diminuir aquilo que a criança é capaz, mas também não fazer as coisas de uma forma que a criança não consiga aprender, né? A minha está alfabetizada no 2º ano. Ah, que legal, Daniele! Aqui também dificuldade motora, a Daça tem dificuldade motora, minha filha tem muita dificuldade na escrita. Este ano, por exemplo, a escola da Alice provavelmente vai começar com as letras cursivas, e a Alicinha não vai poder fazer letra cursiva, ela vai seguir com o bastão e provavelmente, com sorte, eu vou começar a trabalhar agora o bastão script, né, que seria diminuir a letra para letra minúscula em vez de só as maiúsculas, que é as que ela usa. Mas tudo certo, vamos indo, isso não é o mais importante, né? Eu não dou bola para letra cursiva. Na verdade, Nath, não uso a letra cursiva. Quando parou de ser obrigatório na escola, eu também só fiquei com a letra cursiva para minha assinatura, gente, né? Eu escrevo tudo em separado também. Então, isso é bem tranquilo. A Alicinha e meu marido chegaram. Eu vou encerrar, então, essa live, vou deixar salva. E vou tentar depois colocar alguns links dos materiais que eu citei ali para vocês clicarem nos stories. Tá bom, gente? Eu espero que essa live tenha ajudado bastante aí vocês, né? Se eu puder, de repente, segunda-feira ou hoje de noite, mais tarde, falo sobre outras coisas, sobre carta de apresentação. Tem várias coisas que envolvem escola que eu queria dizer, mas eu acredito que essa parte dos materiais, pelo menos, consegui contemplar bastante aqui. Tá bom, gente? Um beijinho, então. Obrigado pela companhia de todo mundo. Fiquei surpresa até com o número de pessoas aqui para um domingo, quase hora de almoço. Um beijinho, então, para vocês. Bom domingo, fiquem com Deus. E bora lá, né? Na escola, a gente sempre dialogando, persistindo, né? Informando, fazendo tudo que é necessário em prol da nossa criança. Tudo vale a pena, gente. Que a gente não pode se paralisar, jamais, tá bom? Beijos, então. Tchau.